Vamos mergulhar numa história fascinante sobre como as pressões culturais lá na América do início do século XX conseguiram transformar por completo a visão de um movimento religioso sobre gênero. Uma igreja que começou como um espaço progressista para as mulheres e acabou se tornando um lugar focado numa masculinidade, digamos, bem vigorosa. Vamos entender como isso aconteceu. E o ponto de partida é essa citação aqui, de 1923. Ela é bem surpreendente. Foi dita por um líder importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E veja só, ele não estava propondo um pioneiro da igreja como modelo, mas sim um presidente dos Estados Unidos. E aí que fica a pergunta, né? Por quê? O que levou um líder religioso a enxergar em Theodore Roosevelt o exemplo perfeito para os jovens da sua fé? Para entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então, vamos começar por aqui. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa reviravolta, primeiro precisamos olhar para as origens dessa igreja, que, olha, pinta um quadro bem diferente do que veio depois. A Igreja Adventista, lá no comecinho, era surpreendentemente aberta ao papel das mulheres. A principal voz profética e uma das fundadoras era Ellen White, uma mulher. E isso, claro, criava um espaço muito significativo para elas no ministério e na liderança. E a virada foi de 180 graus. Pensa só, de uma cultura que recebia bem mulheres pregadoras para uma realidade em que o ministério passou a ser descrito como algo exclusivo para homens com o foco da mulher sendo o lar, o que pode ter causado uma mudança tão drástica. A resposta, por mais incrível que pareça, não estava dentro da igreja, mas nas forças culturais que sopravam do lado de fora. E é aqui que o cenário externo entra em jogo. A igreja não vivia numa bolha, né? No início do século XX, a sociedade americana estava passando por uma verdadeira crise cultural, e isso colocou uma pressão enorme sobre os grupos religiosos mais conservadores. A primeira grande força foi o surgimento do fundamentalismo. Foi basicamente uma reação de defesa contra as ideias modernas. Os fundamentalistas sentiam que os pilares da sua fé estavam sob ataque, e a resposta deles foi criar regras bem mais rígidas sobre o que acreditar e como se comportar. Essa citação aqui do F.M. Wilcox, que era editor do principal jornal adventista, captura perfeitamente o clima da época. Dá para sentir angústia, né? Um medo profundo de que a sociedade estivesse se desintegrando. E esse medo logo encontrou um alvo bem específico. O estopim foi justamente a mudança nos papéis de gênero. O movimento pelo direito ao voto das mulheres, que finalmente deu certo em 1920, foi a gota d'água para os conservadores. Para eles, era a prova de que a ordem social tradicional estava desmoronando. E em resposta a essa ansiedade toda, uma nova ideologia começou a ganhar força. Essa resposta cultural foi o que a gente pode chamar de o Evangelho do Vigor. No meio do que eles viam como caos e feminização, muita gente começou a buscar a solução na reafirmação de uma identidade masculina forte e inabalável. Esse movimento foi apelidado de cristianismo muscular. A ideia por trás era simples. O cristianismo tinha se tornado suave demais. Precisava de força, de vigor e, acima de tudo, precisava ser viril. E esse movimento tinha um ícone perfeito. Esse ícone era ninguém menos que o presidente Theodore Roosevelt. Ele personificava a ação, a força e o que ele chamava de a vida extenuante. Para muitos cristãos conservadores, Roosevelt era o antídoto perfeito para a suposta feminização da cultura. Então, o que exatamente eles admiravam tanto nele? Bom, líderes adventistas como Alonzo Baker apontavam para traços bem específicos. Sua energia tremenda, seu jeito de homem de ação, sua ferocidade como lutador. Ele era, em resumo, o americano ideal, um modelo de masculinidade robusta. E aqui vem o pulo do gato. Roosevelt ligou essa masculinidade diretamente ao dever religioso. Como a citação mostra, para ele a fé não era algo passivo, era sobre agir, sobre ser um cumpridor da palavra. Essa mistura de vigor, patriotismo e religião se mostrou incrivelmente poderosa. Ok, então agora vamos juntar todas as peças. Como é que essas correntes culturais gigantes, o fundamentalismo e o cristianismo muscular, se encontraram dentro do adventismo e causaram aquela inversão dramática que a gente viu lá no começo? O ponto crucial é este. Conforme a Igreja Adventista foi se alinhando mais com o movimento fundamentalista, ela acabou também absorvendo os ideais do cristianismo muscular. O resultado foi uma síntese única, um adventismo muscular, que é um exemplo perfeito de como uma crença pode assimilar as ansiedades e os ideais da cultura ao seu redor. E olha, essa mudança não aconteceu aos pouquinhos, não.
Foi rápida e decisiva. Em 1910, os próprios dados da Igreja não mostravam exclusão de mulheres. Mas em 1926, apenas 6 anos depois das mulheres conquistarem o direito ao voto, o primeiro manual oficial para ministros da Igreja descrevia o ministério em termos exclusivamente masculinos. A porta para as mulheres na liderança estava se fechando. As consequências para as mulheres foram bem concretas. O papel delas foi redefinido para ser estritamente doméstico. Esposa, mãe, guardiã do lar. O comportamento esperado era de submissão. E até mesmo a forma de se vestir virou um campo de batalha, com regras rígidas contra o que eles consideravam extravagância. A justificativa para essas regras era, muitas vezes, dogmática. Escritores da época, como esse D.H. Kress, argumentavam que as mulheres eram naturalmente inclinadas a essas coisas, e por isso precisavam de regulamentação para manter a pureza da Igreja. Em resumo, o que aconteceu foi uma transformação profunda. A Igreja se afastou de suas raízes mais progressistas para se alinhar com as correntes culturais dominantes do fundamentalismo americano. E essa mudança acabou remodelando as crenças da Igreja sobre gênero por muitas gerações. É um lembrete poderoso de como até convicções internas podem ser reformuladas por pressões externas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história do adventismo muscular é um estudo de caso impressionante sobre como forças externas podem remodelar uma fé por dentro. Isso nos leva a pensar: quais são as correntes culturais, talvez invisíveis, que estão hoje moldando as nossas próprias crenças, mesmo aquelas que a gente considera mais sagradas?